Está ao vivo agora na nossa live. Acho que, se eu não me engano, a nossa aula de número 4 ficou faltando o vídeo de ontem. Eu acabei devendo para vocês a live de ontem. Eu tive que fazer um trabalho de acompanhamento de pessoas numa casa de recuperação, um trabalho social, né, de acompanhamento, de dar aulas e tudo mais. Ontem eu fiquei o dia inteiro fora de casa, acabei chegando tarde e acabei não tendo tempo de estar gravando a live. E hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto muito importante: distração. E antes de falar, eu já quero anunciar desde já, esse livro aqui amanhã vai estar sendo lançado lá no Ministério Proif. Amanhã chegou o tão esperado lançamento. E além de a gente estar lançando, a gente vai encerrar com a última live e também uma palestra presencial para explicar um pouco mais sobre esse livro. Vai ser algo muito lindo. Vai ser um culto de ação de graças também para comemorar uma certa dádiva que uma amiga minha conseguiu de vencer algumas adversidades. Minha amiga chamada Ju, ela vai estar realizando um culto de ação de graças para comemorar justamente um milagre que ela recebeu de Deus, uma dádiva dos céus, uma superação muito linda que ela obteve. E dentro disso a gente acabou fazendo uma parceria para estar lançando esse livro. Amanhã eu até postei no Stories, acho que foi o último post, tanto no Instagram como no Facebook, sobre isso, falando sobre esse lançamento. Tá lá o horário, a data e o local. Então, amanhã, acho que são às 19 horas, o local que eu não sei direito, mas eu sei que é no Goiânia A e a rua me fugiu da cabeça. Se alguém puder até colocar nos comentários, tanto no Facebook como no Instagram, qual que é o endereço, já vai ajudar muita gente para poder estar se locomovendo, para estar produzindo uma logística, né? Mas, desde já, vamos entrar no assunto de hoje, que eu tô assim, queimando mesmo intensamente para poder falar para vocês algo que mudou a minha vida por completo. E pelo que eu vejo, pelo que eu recebo assim de feedback das pessoas, grande parte delas se perdem nessa palavrinha chamada distração. E desde já eu quero falar de algo que não somente tem a ver com religião, mas externa para todas as áreas, como eu falei até mesmo na lista de transmissão do WhatsApp, falando que a distração ela pode sabotar a tua vida profissional, tua vida familiar, tua vida conjugal, tua vida educacional. A distração é um vírus, cara, que praticamente ele rouba o seu foco naquilo que você está tentando construir para o seu futuro. E desde já eu quero falando sobre isso, explicar o que é esse mal da distração. Se eu puder resumir a distração em uma única frase, eu ia falar que a distração é aquilo que anula o seu futuro. A distração é aquilo que anula o seu futuro prometido por Deus e os sonhos que você tem, pessoal e até mesmo coletivo. A distração ela vai pouco a pouco sabotando os seus planos. Eu creio que cada ser humano que existe na Terra, por mais frustrado que ele esteja consigo mesmo, ele tem algumas metas, mesmo que sejam elas curtas, de médio ou longo prazo. E para explicar um pouco sobre distração, eu tenho que explicar o contrário, né? O antônimo de distração, que é foco. E o foco a gente coloca sobre uma meta que pode ser de curto, médio, longo prazo. Curto prazo pode ser algo que desde um dia até um mês, é uma meta de curto prazo. De médio prazo a gente pega de mês a um ano, e de longo prazo de um ano para cima, né? Até décadas e assim por diante, e até mesmo séculos, né? Porque tem gente que pensa que média de longo prazo é somente quando você está vivo. Não, uma meta de longo prazo é algo que é geracional, é algo que você vai deixar para a próxima geração, é um legado. E eu até falo, nada melhor do que deixar um legado para a próxima geração. Você pode construir riquezas e deixar para a próxima geração, mas isso não se compara
com um legado que você deixa. E o legado só é construído a longo prazo. Não tente construir um legado em uma semana, em um dia, em um mês ou até mesmo em um ano. Legados são construídos em décadas de insistência e trabalho persistente e tudo mais. E metas de curto prazo são para objetivos bem pequenos, objetivos bem simplistas, né? Como, eu tenho uma festa para poder ir no final de semana, então eu começo a me precaver, a me preparar na segunda-feira para chegar no final de semana que vem, eu estar com a agenda totalmente limpa para poder só concentrar naquele objetivo. Por exemplo, eu tenho um lançamento para realizar amanhã, no sábado. Eu vim desde segunda-feira até o dia de hoje me preparando, me moldando, antecipando eventos que eu tinha que fazer amanhã, fui antecipando para segunda-feira, tarefas que eu tinha que realizar amanhã, fui antecipando. Para quê? Para que eu possa ficar com a agenda no sábado completamente limpa. Ou seja, foi uma meta de curto prazo que eu estipulei e fui focando nela para que no sábado eu realize esse objetivo de estar com a mente tranquila, com a mente totalmente focada no objetivo de sábado à noite. E uma meta de médio alcance, né, de médio prazo, é aquilo que você planeja em mês ou ano. É aquilo que você entra pode ser uma meta de trimestral, bimestral ou até mesmo anual. É algo que você planeja de médio prazo. Isso pode ser, eu tenho que passar de ano, eu tenho que passar no semestre, no período na minha faculdade, eu tenho que fechar uma prova, eu tenho que estudar para um concurso. Isso é uma meta de médio prazo, uma meta entre um mês a um ano. Esse é o prazo máximo de uma meta de médio prazo. E a meta de longo prazo, como falei, é algo geracional, é algo que é estipulado como um legado. Pode ser também um casamento que você constrói, uma família que você constrói, até mesmo uma casa que você pode construir, e uma empresa. Sonhos grandiosos são construídos em metas a longo prazo. E por isso que pouca gente consegue ser realmente relevante na Terra, porque poucas pessoas têm paciência de construir metas de longo prazo. O ser humano, ele tem esse problema de querer sempre o imediatismo, sempre querer as coisas para ontem, né? Nem para hoje, é para ontem. E esse imediatismo, ele acaba sabotando a vida de cada ser humano de poder construir uma vida realmente relevante. Porque se você não tem paciência, persistência para construir algo de maneira geracional, você não vai ser relevante. E até mesmo, eu vou estipular uma meta de longo prazo que pouca gente para perceber, que é a salvação. Lá no livro de Apocalipse, a palavra de Deus menciona que aquele que persistir até o fim será salvo. Persistência é algo que você estipula como uma meta de longo prazo, porque a salvação é algo que você vai construindo dia a dia, você vai desenvolvendo sua salvação. Você é salvo mediante a graça de Jesus Cristo. Não foi o preço que você pagou que te dá direito à sua salvação, mas é a sua persistência nessa vida que te dá direito a uma coroa de vida, que lá em Apocalipse fala, aquela estrutura toda que é proporcionada para você se você persistir até o fim. Aí eu te falo, quantas pessoas estipulam uma meta de longo prazo para poder ser salvo? Quantas pessoas estipulam uma meta de longo prazo para desenvolver a salvação na vida dele? Grande parte das pessoas não pensa com uma visão de futuro, né? Eu estou até para ler um livro, eu só dei uma folheada nele, um livro do Simon Sinek. Ele fala que é o jogo infinito. E ele fala assim que a grande burrada das pessoas é pensar no imediato e não entender que a vida, ela é um loop infinito, onde você tem que pensar não somente no próximo ano, mas sim na próxima década. Porque se você pensar na próxima década, você sempre vai sair na frente das pessoas comuns. Porque somente os relevantes conseguem pensar e construir metas de longo prazo. Pois bem, dei uma simples pincelada para falar sobre foco, sobre metas.
Agora eu quero falar um pouco sobre distrações. As distrações são o inimigo dessas metas, o inimigo do nosso foco. A gente precisa do foco para manter a persistência e a constância nas nossas metas, seja elas de curto, médio ou longo prazo. E se a gente não tem foco, a gente não consegue conquistar as coisas, porque o foco ele é como se fosse uma maximização dos nossos recursos, sejam eles internos ou externos, para poder conquistar as nossas coisas. Quando você foca em algo, você está concentrando a sua energia, suas habilidades, todos os talentos que você tem para conquistar aquilo. Uma das melhores analogias que eu posso transmitir para você sobre foco é aquela analogia de você pegar uma lupa ou um pedaço de vidro e tentar concentrar ou canalizar os raios solares naquele vidro para unir todos eles num único poder de foco para poder produzir um raio extremamente potente para queimar qualquer coisa que você coloca sobre ele. Não sei se você já viu um vídeo disso ou se você já tentou fazer isso. Você pega uma lupa ou um pedaço de vidro, ou até mesmo uma lente de óculos, e tenta canalizar os raios solares, ou seja, você tenta focar todos os raios solares em um só, para poder potencializar o alcance e a energia dele para poder derreter, queimar ou destruir um determinado ambiente. Isso é muito louco, porque o foco funciona assim com a nossa vida. Se você pegar, faz um teste durante uma semana, tenta canalizar todos os seus recursos em um único objetivo, em uma única meta. E dentro disso, eu até dou uma dica para você, que eu escutei uma frase do grande bispo Dale Brown. Ele fala que existem dois tipos de pessoas que planejam na vida. Aquelas pessoas que são baratas e aquelas pessoas que são caras. Como assim caras e baratas? Já reparou como que é o cardápio de um restaurante barato? Daqueles famosos food trucks, aqueles lanchonetes de bairro, aquele podrão o vira-lata da rua, o podrão do bairro, aquele restaurante bem barato. O cardápio é gigantesco. E ainda pego mais, já reparou como que é o cardápio do Burger King, McDonald's, Habib's e todos eles? É um cardápio cheio de variedades, muita variedade mesmo. Agora, você já reparou como que é o cardápio de um restaurante 5 estrelas? Um restaurante com pelo menos uma estrela Michelin, Michelin, se eu não me engano que fala, né? É um cardápio extremamente escasso de opções, é muito pouca opção. Aí o Dale Brown fala assim, sabe por que é assim? Porque pessoas caras, elas têm poucas metas, porque elas sabem planejar alto, planejar caro. Elas conquistam coisas extremamente com valores altos. E você repara no cardápio. O cardápio de um restaurante 5 estrelas é pouca opção, mas se você somar o cardápio de um restaurante barato, juntar o valor de todos, não dá o valor de um prato num restaurante caro. Por quê? Porque são poucas opções e o valor é alto. E ele encerra a palestra falando assim: pessoas são assim. Ou você tem várias opções de metas extremamente baratas que dão um retorno muito baixo, ou você tem poucas metas com um valor de remuneração para a sua vida muito alto. Aí eu te deixo até uma dica: ou você escolhe várias metas para conquistar durante o ano, ou você escolhe pequenas metas, mas muito altas. E é aquela famosa frase: sonhe alto. Sonhe pouco, mas sonhe alto. Não sonhe muito e sonhe baixo. É melhor você ter poucas metas e ter uma recompensa muito alta. Elas podem ser muito grandes, aquela coisa que se você compartilhar com alguém, o pessoal vai falar assim: meu Deus, você está ficando muito ganancioso, você está muito ambicioso. Mas é melhor você sonhar alto e sonhar pouco e sonhar alto do que sonhar em várias quantidades de metas e com uma recuperação, uma remuneração para a tua vida muito baixa. É uma dica que eu dou para você. Você escolhe o que você segue. E eu aprendi isso. Eu tenho poucas metas, mas metas que
Eu tô mirando lá na lua, não miro né, nem no teto da minha casa, não, eu miro é na lua. Porque eu escolhi ter poucas metas, no máximo 3 ou 4 metas que eu tenho por ano. 4 metas por ano. E metas de longo prazo, no máximo 2. No máximo mesmo. Porque dentro dessas 2 metas que eu tenho de longo prazo, eu vou amplificar elas, ou vou desmiuçar elas em 4 metas de médio prazo. E quando eu vou desmiuçar mais uma vez, eu tenho 8 metas de curto prazo. Ou seja, eu tenho 2 metas grandes de longo prazo, eu tenho 4 metas grandes de médio prazo e eu tenho 8 metas grandes de curto prazo. E dentro disso eu consigo ter um foco muito grande para poder conquistar coisas muito altas, muito elevadas. Isso eu expliquei tudo que eu falei até aqui, falei sobre foco, planejamento e visão de futuro, visão de médio, curto e até mesmo longo prazo. Agora a questão é distração. O que a distração ela faz? O que ela tem de oferecer para tentar anular esse poder que a gente tem de foco? Que, como falei, o foco é concentrar suas energias em um único objetivo. E a distração ela tem o objetivo de anular a sua visão de futuro e ela tem também o objetivo de enfraquecer seu poder de foco. Toda distração ela proporciona isso. Ela reduz a energia que você tem com o seu foco e ela anula a sua visão de futuro, a sua visão nas promessas que Deus tem para sua vida e também sabota os sonhos que você tem sobre si mesmo e sobre o coletivo. Como que a distração pode nos sabotar, anular e até mesmo nos destruir? Muitas pessoas são destruídas pela distração. Eu estava meditando nisso quinta-feira, quando eu estava na casa de recuperação, e eu estava dentro do carro conversando com meu tio, e na hora Deus colocou essa semente na minha vida. Existem 2 tipos de distrações. Eu parei para pensar nisso, eu falei, cara, é muito louco. 2 tipos de distrações e a gente nem repara nelas. Existem distrações que são geradas por situações ruins e existem distrações que são proporcionadas por situações boas. É interessante isso, que a gente pensa que distração vem somente pelo lado negativo, pelo lado pejorativo da situação, mas não. Existem situações boas que também nos distraem. E o exemplo que eu vou dar é: distrações ocasionadas por situações boas são aquilo que parece realmente agradável. É uma situação boa. Mas como eu postei até mesmo no Facebook, foi uma frase que viralizou, e até mesmo no Stories, que eu peguei essa chave, viralizou de tal maneira no Facebook, eu falei, não, eu vou colocar ela como chave da apresentação dessa live. O bom te distrai do ótimo de Deus. Não perca tempo se distraindo com coisas boas, porque Deus te prometeu o ótimo. E se você focar no bom, você jamais vai desfrutar do ótimo. Se você focar no mediano, você jamais vai desfrutar do perfeito. E pessoas são assim. Elas estão caminhando numa batida muito violenta, intensamente e constantemente focadas no futuro, em uma meta muito alta. Aí aparece uma oportunidade mediana, uma oportunidade boa. Não é uma oportunidade ruim, é uma oportunidade boa. Aí quando ela olha para aquela oportunidade boa, ela fala, poxa, eu acho que vale a pena eu pegar isso aqui. Vale a pena eu abocanhar essa oportunidade. Aí vai lá, você pega aquela oportunidade, vamos supor, você está num serviço. Aí aparece um bico para você fazer um serviço fora daquele planejado que você estipulou. Aí você fala, R$100 de graça, né? Aí você pega, gasta o seu tempo e entenda, o maior ativo que o ser humano tem não é dinheiro, não é imóvel, não é bem material nenhum. O maior ativo que o ser humano tem é o tempo.
Bem material, se você perder hoje, amanhã você recupera. Dinheiro, a mesma coisa. Mas o tempo, se passar suas 24 horas de hoje, acabou. Amanhã você não recupera, não. Ah, mas amanhã tem mais outras 24 horas. Mas não é a 24 horas que você acabou de perder hoje. O tempo não tem como voltar atrás. Gasta 4 anos da sua vida estudando para um curso que você não tem lá na frente a intenção de desempenhar uma carreira profissional. Eu até vejo que a maior burrada que eu vejo pessoas fazendo é fazer uma graduação que ele não tem o intuito de seguir carreira profissional naquilo. Eu te falo, você está desperdiçando o seu tempo para aprender, para investir em algo bom, porque estudar é bom, mas só que não vai ser ótimo para a tua vida porque você não vai seguir carreira com aquilo. É o cara que gasta 4 anos estudando sobre sistema de informação, sobre programação, ou sobre marketing, ou sobre publicidade, para chegar lá na frente e desempenhar uma carreira de dentista. Ele investiu o maior ativo que ele tem em algo bom, porque estudar realmente é bom, mas só que ele não vai desfrutar nunca de uma vida excelente e abundante, ele nunca vai desfrutar do ótimo, porque ele focou na distração do bom. Ele se distraiu com coisas boas. E outra distração muito sorrateira, e eu por muitas das vezes caía nessa desgraça, é você não saber dizer não para ofertas razoáveis. Você está lá trabalhando, chega alguém, algum cliente ou algum tipo de serviço, uma oportunidade aparece para você, aí você olha e fala, poxa, oportunidade boa, cara. Não vou fazer isso. Aí você pega e diz sim para uma oportunidade mediana, mas só que você esquece que se você dizer sim para aquela oportunidade mediana, automaticamente ela está te distraindo do ótimo. Oportunidades medianas distraem a gente do ótimo. Oportunidades medíocres nos distraem do perfeito. Se você focar em coisas boas, você jamais vai ter atenção para focar no ótimo. E é aí que muita gente é sabotado. Muita gente deixa de conquistar uma vida realmente abundante porque foca em conquistar coisas medianas. Foca em atender coisas razoáveis. Ah, não, mas é dinheiro entrando, Pedro. Ei, aprenda a dizer não. Tem uma frase do Steve Jobs que quando eu entendi aquilo, a minha vida mudou por completo. Foco não é somente dizer sim para a coisa certa. Ou seja, não é somente você estipular uma meta grandiosa, mas é saber dizer não para as coisas erradas. Porque aquilo que não é o certo é errado. Por mais que seja bom, vai ser errado para a tua vida, porque vai roubar o teu foco, vai roubar a tua energia, a tua habilidade, o teu recurso, ela vai sabotando essas coisas e principalmente ela vai distrair a tua visão de focar no futuro para focar no presente. E digo mais, ainda tem aquelas pessoas que focar em coisas boas. Churrasco é bom, não é? Mas é muito bom. Netflix é bom, não é? É muito bom. Mas só que se você focar a tua atenção nessas coisas boas, você acaba perdendo o seu foco naquilo que é ótimo, como estudar, como construir o teu futuro, como desenvolver uma carreira de longo prazo. Gente, eu estou falando com vocês uma coisa que eu abri mão de 5 anos da minha vida até hoje para construir algo de longo prazo. Muita gente virou para mim e falou assim, Pedro, você está ficando muito bitolado, você está muito fanático, muito radical. Gente, eu investi cerca de quase 10 mil reais só em livros. Só em livros. Tá aqui, ó, metade dos livros aqui atrás aqui. Mas só que, na época que eu fiz isso, minha mãe falava comigo, meu filho, você tem que comprar roupa. Meus amigos falavam assim, Pedro, você não vai sair mais com a gente. E um punhado de coisa. Mas passou-se 5 anos. Hoje, essas mesmas pessoas que me chamaram de fanático, de radical, de louco, de isso e aquilo, por não focar no bom, por não desfrutar de um bom, por não ter se distraído com coisas medianas e boas, hoje elas viram para mim e falam, poxa, você é um cara que eu preciso do seu conselho. As mesmas pessoas que me chamaram de louco há 5 anos atrás, hoje elas viram para mim e me pedem conselhos. Nas áreas que eu realmente decidi investir meu tempo para estudar, aprender e lapidar o meu conhecimento. Porque eu tinha um foco, eu queria ser um expert na área que eu queria seguir. Ou seja, por exemplo, na escrita, eu queria ser um expert.
Eu sou bitolado em ser um expert na escrita. Eu ainda estou longe ainda de conquistar isso, mas eu quero ser. Então o que eu tenho que fazer? A primeira coisa, eu tenho que ler. Eu tenho que ler muito, porque eu tenho que estar sempre atento nas novidades do mercado literário. Eu tenho que estar sempre com o meu conhecimento da parte literária, de diagramação, de revisão, de fazer uma boa dissertação. Eu tenho que estar sempre com isso lapidado. Então eu estou sempre lendo. Eu leio em média 3 a 4 livros por mês. Eu compro por mês 5 a 10 livros. Eu estou sempre lendo, e escrevendo constantemente para lapidar o meu conhecimento. E dentro disso, eu abro mão, me sacrifico de comprar coisas momentâneas para comprar coisas que vão edificar a minha vida numa meta de longo prazo. Quer ver? Eu até deixei aqui separado. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma câmera que eu acabei de comprar. Uma câmera digital, uma câmera profissional. Muito boa. Eu investi um recurso nela para adquirir ela. Quando eu comprei ela, muita gente poderia ter virado para mim e falado: meu tio, minto, meu tio. Eu não vou falar o nome dele porque você não quer saber e nem quero expor ele. Meu tio virou para mim e falou assim: Pedro, para que você está comprando uma câmera agora, Pedro? Você não precisa dela. Mas só que ele falou assim: você poderia ter investido mais recurso para comprar seu livro ou até mesmo para tirar sua carteira. Mas só que ele está vendo coisas boas. Tirar a carteira realmente é bom. Investir em mais material realmente é bom. Mas só que eu estou focado lá na frente. Eu tenho um foco de construir uma... Vou soltar um spoiler para você de uma meta minha. Eu tenho uma meta de produzir uma escola digital, uma faculdade digital, uma escola de desenvolvimento pessoal muito impactante para destravar a vida de pessoas, educar, transformar e potencializar o ser humano. E para me ter uma escola digital, eu preciso de ter conteúdo digital, conteúdo virtual para munir aquela plataforma. E nada melhor do que você ter uma câmera profissional, uma câmera digital para estar produzindo constantemente materiais novos para abastecer aquela plataforma, porque um carro sem combustível não funciona. A mesma coisa é um site sem informação. Então eu preciso disso para produzir vídeo, para abastecer os cursos que eu vou produzir de maneira gratuita para atender a essa geração que está se levantando, né? Essas pessoas que querem ser destravadas. Ou seja, eu abri mão de algo que é bom, porque tirar carteira é bom, eu tenho o sonho de tirar carteira, para investir em materiais que vão me dar um lucro para realizar uma meta de longo prazo. Hoje, por exemplo, eu poderia estar assistindo Netflix, eu poderia estar fazendo serviços de arte, de design gráfico, poderia estar fazendo serviço de marketing digital para muita gente, mas só que eu tirei e foquei na construção justamente dessa plataforma. Estava até comunicando com algumas pessoas próximas a mim, pessoas que eu realmente amo, e eu até dou uma dica para você: aprenda a selecionar suas amizades. Não traga para perto de você pessoas que não têm a mesma visão que você, porque quem não tem a mesma visão vai acabar sabotando você. Aquela analogia que eu sempre falo: a águia que caminha com galinha acha que voar é impossível. E se você ficar caminhando com gente que não acredita que é possível conquistar os seus sonhos, elas vão sabotar a tua visão. Isso é uma distração muito violenta. Existem pessoas que são boas, mas se você caminhar com elas, você vai deixar de ter a visão excelente que você precisa ter para conquistar os seus sonhos. Tá me entendendo? Tá compreendendo essa visão? Eu decidi fazer isso. Eu até virei para um amigo meu e falei assim: cara, eu faço uma limpa no meu WhatsApp diariamente. Por quê? Porque o WhatsApp é uma rede de relacionamento íntima, onde pessoas que realmente têm acesso a uma comunicação muito rápida contigo. E você não pode ter na sua rede de intimidade pessoas que não sonham como você. Deixa para elas estarem no Facebook ou no Instagram. Eu até sempre falo uma analogia bem simples. O Instagram é uma rede de seguidores. São pessoas que vão propagar a sua mensagem, propagar a sua visão. O Facebook é uma rede de relacionamento de colega, de camaradagem.
Porque tem um limite de pessoas que você tem que estar junto com elas. E a diferença do Facebook para o Instagram é que no Facebook você é obrigado a aceitar aquela pessoa para poder estar usufruindo do benefício dela ver o seu conteúdo, e você também é obrigado a ver o conteúdo daquela outra pessoa. Ou seja, são pessoas que vão construir sua visão, elas não vão ser íntimas suas, elas vão ter acesso a informações bem limitadas sobre você, mas só que você vai ter um convívio mais próximo com elas. Elas não vão ser igual no Instagram, que são seguidores. As pessoas te seguem, mas você não necessariamente vai ver aquilo que ela está postando. No Facebook, não. Você vê aquilo que ela está postando e ela também vê aquilo que você está postando. A não ser que você crie uma página, uma fanpage, né? Mas caso contrário, você cria um perfil único, um perfil físico seu, aí você é obrigado a ver aquilo que a pessoa está proporcionando de conteúdo. E no WhatsApp é intimidade, cara. O WhatsApp não bota na agenda do teu celular pessoas que não têm a mesma visão que você. Por mais que seja uma pessoa muito boa, se ela não tem a mesma visão que você, ela vai te distrair. Deixa ela somente no Facebook, perdão, deixa somente no Instagram, mas não traga para a tua intimidade pessoas que não têm a mesma visão que você. Porque senão você vai acreditar que é impossível realizar essa visão que Deus te deu, essa visão que você está brotando do interior. Então, é uma distração muito sorrateira. Amizades. Eu até falei, eu prefiro perder amizades do que perder a visão que Deus te deu. É melhor você deixar de conviver intimamente com pessoas que não têm a mesma visão que você, do que você perder a visão de Deus e até mesmo se distrair e deixar de conquistar metas e planos e sonhos grandiosos. Essa é uma distração que é dentro da categoria de distrações boas. Só que o que é bom, mas não é ótimo. Pegou essa? Pega essa chave. Coisas boas te distraem de conquistar coisas ótimas. Coisas boas te sabotam de ter visões em coisas ótimas. Aquilo que é medíocre, aquilo que é mediano, não é perfeito, não é ótimo. O que é mediano não é ótimo. E se você focar no mediano, você deixa de investir recursos naquilo que é ótimo. Então, aprenda a dizer não para coisas medianas. Aprenda a dizer não para coisas boas. Porque você tem que focar em coisas ótimas. E eu fiz isso. Muita gente chega para mim todo santo dia fazendo propostas de trabalho, de serviço e de isso e aquilo. Mas eu aprendi a fazer isso aqui, ó. Não. Aprendi a dizer não. No dia que você aprender a dizer não para as pessoas, mesmo que sejam propostas boas, você vai muito mais rápido em direção aos seus sonhos. Porque enquanto você quiser sim para coisas boas, você vai reduzir a tua velocidade para conquistar coisas ótimas. Agora vem para aquele ponto que é a distração com coisas ruins. Como assim distração com coisas ruins, Pedro? A gente está vivendo um período muito crítico na economia, na saúde, nas emoções, em várias circunstâncias da nossa vida. A gente está desfrutando de uma situação única, né? Que é a pandemia, uma crise global. E essa crise, ela proporciona várias sensações ruins, várias projeções ruins. E projeções ruins, expectativas ruins nos distraem. As propostas negativas, elas nos distraem. E ao contrário das coisas boas, que fazem só que a gente foque em metas boas e tire a visão de metas ótimas, as propostas negativas, elas nos amedrontam e geram algo que eu chamo de espírito de covardia. Distrações ruins, distrações negativas fazem pessoas se amedrontarem e se acovardarem. E com isso, em vez delas ficarem paradas conquistando coisas boas, elas voltam para trás e retrocessam. Elas abandonam os... Por exemplo, nesse meio dessa crise, muita gente tinha um sonho de construir, de desenvolver, de potencializar a empresa, um sonho de criar o próprio negócio, o sonho de cursar uma determinada graduação, até mesmo pós-graduação, ou então até mesmo de conquistar uma casa, um casamento, tirar carteira, qualquer meta grandiosa.
Aí vem a crise. Sabe o que que a pessoa faz? Fica com medo. Meu Deus do céu, eu não vou dar conta, não que isso, eu não vou conseguir, a situação está muito negativa e tal, tal. E ela foca nas informações negativas. O que que ela faz? Ela abandona. Ela se distrai com as perspectivas negativas e ó, corre. E mete o pé no sonho dela, abandona e sabota por completo os planos que ela tinha para o futuro. Distrações negativas fazem isso com a gente. Distrações de coisas ruins, elas nos amedrontam e geram e ativa em nosso interior algo chamado espírito de covardia, fazendo com que qualquer ser humano retrocessa, fazendo com que aquela pessoa abandone os planos que ela tinha para começar a voltar para trás. É aquela pessoa que está lá batalhando para construir a casa própria, vem a crise, ela fala, não vou dar conta, e puf, abandona aquilo tudo e parte para outra coisa e foge daquilo. Isso acontece, gente, o número de empresas que quebraram é absurdo, é mais de meio milhão, mais de 500 mil empresas quebraram. Por quê? Porque foram pessoas que focaram nas informações negativas, se distraíram com uma onda de informações ruins, com uma onda de perspectivas críticas e elas se acovardaram e se enfraqueceram e voltaram para trás. Pedro, mas a situação ruim e tal. Gente, né, no mesmo período de crise, teve empresas que triplicaram o orçamento. Gente, a Apple bateu um orçamento de 2 trilhões de dólares de valor de mercado. A Amazon, a mesma coisa. A Magazine Luiza, quer dizer, o grupo Magalu, né, que é um composto de grupos formados pela Magazine Luiza, Netshoes, Daft, entre outras empresas, faturaram um absurdo, acho que quase que 1 bilhão em um único semestre. E crises geram oportunidades para mentes abertas. Um amigo meu, Thiago, postou no Facebook: crises geram oportunidades para mentes abertas. Exatamente. Pessoas que estão focando ao longo prazo, elas aproveitam a crise para poder prosperar. Elas aproveitam a crise para poder fazer com que o futuro delas seja antecipado. Enquanto pessoas com a mente cauterizada, com a mente fechada, se distraem Quando você deixa a distração entrar na tua mente, acabou. Sua mente é fechada. E você foca apenas naquilo que é negativo. Se você deixar informações negativas entrarem em tua mente, você se distrai e se perde. Você não enxerga mais o futuro. Entra aquilo que a gente chama de síndrome do pânico. A síndrome do pânico é algo muito louco, né? Que a síndrome do pânico, ela faz com que você potencialize os seus medos. A síndrome do pânico é aquela mesma analogia do foco. Ela pega aquela informação negativa, aquela distração ruim e ela potencializa, ela maximiza aquele medo. Ela maximiza aquela informação negativa. Se você está com, vamos supor, a água vai acabar amanhã. Aí entra a informação, aí bate aquela maximização, a água vai acabar a semana inteira, a água vai acabar o mês inteiro, o ano inteiro. Por quê? Porque a síndrome do pânico, ela distorce a realidade e potencializa os seus piores pesadelos. É algo muito louco isso, né? E as distrações ruins, as distrações negativas, elas fazem com que as nossas mentes potencializem, maximizem os nossos piores pesadelos. Isso é muito ruim, muito prejudicial, porque quando os nossos pesadelos, quando o nosso pior pesadelo é maximizado pela nossa mente, a gente abandona os nossos sonhos. Entenda isso, quando a sua mente maximiza os seus piores pesadelos, você abre mão dos seus sonhos. Quando a sua mente maximiza os seus piores medos, você deixa de caminhar em direção às promessas de Deus. Gente, a gente vê Pedro. Pedro estava lá andando, o apóstolo Pedro, andando sobre as águas, caminhando em direção a Jesus Cristo. Ele estava desfrutando de algo espetacular. De repente, ele se distrai com uma perspectiva negativa.
uma tempestade. E até é surreal, né? Porque, engraçado, um pescador provavelmente já deveria ter enfrentado aquela situação, porque ele era um homem que vivia da pesca. Então, em algum momento da história dele, ele já deveria ter lidado com aquele ambiente, né? Mas só que em um determinado momento ele se distraiu com uma perspectiva negativa, uma tempestade. E quando ele se distraiu com aquela tempestade e focou na tempestade, o medo dele foi maximizado. A mente dele maximizou aquele medo, ela maximizou aquela tempestade. Ela falou, pra você ter ideia, vamos explicar um pouco mais o código que a gente pega ali naquela passagem. Aquela chave é tipo assim: quando Pedro olhou para a tempestade, ele maximizou a tempestade a tal ponto que ele achou que era maior do que Cristo. Louco isso, né? É isso que a nossa mente faz. Quando a gente se depara com certas tempestades que batem na nossa porta, a nossa mente maximiza a tempestade a ponto da gente achar que ela é maior do que a visão de futuro que Deus nos deu. Sabe aquela promessa que você recebeu do seu Pai Celestial? Quando a tempestade vem e tenta distrair você, se você for seduzido por essas distrações, você vai achar que a tempestade é maior do que seu Deus. É o povo no Egito, cara. O povo no Egito, eles saíram do Egito, estava no meio do deserto, o povo hebreu, e se depararam com uma situação, uma perspectiva negativa. E aquela perspectiva negativa maximizou um pesadelo na mente deles, maximizou o medo. Eles se distraíram com uma perspectiva negativa a tal ponto deles desacreditarem de Deus. E o louco é, os caras acabaram de receber um milagre, 10 milagres que Deus proporcionou para quebrar as correntes da escravidão na vida deles. E mesmo no meio do deserto, Deus ainda proporcionava milagres para sustentar a vida daquele povo. E por conta de uma pequena perspectiva negativa, aquele povo se distraiu e tirou o foco da visão de futuro e focou no passado. Tal ponto que eles queriam retroceder para o passado. Eles queriam voltar para o Egito. É isso que acontece. E eu vou encerrar a live com essa chave. Se você se distrair com perspectivas negativas, você vai querer voltar para o seu passado. Se você se distrair com essa situação negativa, se você deixar ser seduzido pelas tempestades, você vai querer voltar para o lugar de onde você saiu. Você vai retroceder. Porque essa perspectiva negativa, ela gera um medo no teu coração. Ela vai ativar aquilo que eu chamo de espírito de covardia. E se o espírito de covardia for ativado no teu interior, você vai fugir do seu futuro e vai querer voltar lá para onde você saiu. Vai querer voltar lá para a sua vida passada. Você vai se acovardar e fazer como uma tartaruga, né? Que quando ameaças chegam para perto dela, ela entra para dentro do casco e foge das responsabilidades. E, meus queridos, é isso que a gente tem que aprender, a lidar com as distrações. E para poder dar uma chave de esperança, uma chave que possa destravar a tua vida de não ser pego com as distrações primeiro, aprenda a dizer não. Não para tudo que é mediano. Ah, Pedro, mas eu vou desapontar pessoas. Problemas. É melhor você desapontar pessoas do que você desapontar o seu Deus. É melhor você frustrar a expectativa de seus familiares do que você frustrar a expectativa do seu Deus. Não tenha medo de ser um pouco doloroso com pessoas que realmente têm um certo carinho e amor com você por não sonhar como eles sonham. Não enxergar o futuro como eles enxergam. Tenha medo de desapontar Deus. Tenha medo de sonhar aquilo que Deus não quer para você. É melhor você dizer não para coisas boas e dizer sim para coisas espetaculares que Deus tem para a tua vida. E aprenda a focar em Deus e acreditar sempre que o seu Deus é maior do que todas as tempestades, que toda a crise, que todo problema. Toda distração negativa jamais será maior do que o seu Deus. Tenha sempre isso em mente
E distração nenhuma vai sabotar a tua vida de poder conquistar grandes coisas. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Uma live espetacular como essa merece que você seja impactado com o Espírito Santo, porque, cara, mesmo você acreditando em Deus ou não, eu quero que você entenda uma coisa: sem Ele, nada acontece. Se a gente confiar somente na força do nosso braço, a gente é limitado, porque existem situações como essa própria situação que a gente vive da pandemia, onde as habilidades humanas são limitadas. E a gente tem que recorrer sim para o sobrenatural de Deus. Amém? Então feche seus olhos. Deus, eu quero colocar essas pessoas que estão me escutando em tuas mãos, Pai. Inclusive a minha própria vida, que o Senhor possa potencializar, Deus, o nosso foco no futuro que o Senhor planejou para as nossas vidas. Que possamos sonhar os teus sonhos, que possamos manter uma constância nessa caminhada em direção às tuas promessas, Pai. Que as distrações, sejam elas boas ou ruins, elas não possam seduzir a nossa mente, que elas não possam, Deus, sabotar e anular o nosso poder de foco. Que possamos manter a nossa visão estendida para o alto, focando nas visões que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, amém. Meus queridos, fique com Deus. Até a próxima. Amanhã eu não sei se eu vou conseguir gravar a live ao vivo lá da palestra. Mas se eu não conseguir gravar ao vivo a palestra que eu vou dar amanhã, eu vou ver se assim que eu chegar da palestra eu gravo uma live exclusiva para você que está aqui na rede social. Mas se você não conseguir ir no evento, tem problema não. Eu vou, como eu falei, vou estar gravando aqui ou ao vivo lá para você poder estar participando, porque tem uma certa limitação de pessoas, ou você vai ter uma live de um jeito ou de outro amanhã para poder estar falando para vocês. Amém? Fique com Deus e até amanhã.